Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. É bem conhecido, né? Todos encontraram? 58 diz: Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Repete comigo assim, ó. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, fortes e estáveis, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém. Isso aí. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já realizou até aqui, Pai, pela tua presença, Senhor. E a tua presença, ela é, Pai, suficiente, Senhor. Pai, a tua presença, Senhor, nos basta, a tua graça nos basta, Senhor. Oh, Pai, queremos pedir que mais uma vez e por mais um momento o Senhor continue a falar e trabalhar em nossos corações, Senhor, através da tua palavra e de tudo que iremos, Senhor, meditar aqui nessa manhã. Pai, tu conheces e tu sabes, Senhor, a minha limitação, Senhor, e que o teu Espírito venha, Senhor, me fortalecer, venha me usar, Senhor, segundo a tua vontade, Senhor, o teu querer nessa manhã, em nome de Jesus, Senhor. E que, Senhor, a tua palavra, Senhor, oh Pai, que o teu Espírito, que Senhor sabe trabalhar, sabe fazer, sabe mudar, sabe convencer, Ele vem agir em cada coração, Senhor. Vem agir em cada vida, Senhor. E que cada um aqui que ouvir a Tua palavra, Senhor, seja transformado por ela, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pode ser. Bem, eu sei que chega nessa época, né, nesse dia, na verdade, né? Dia 31 de dezembro, aí está todo mundo esperando aquela palavra, né? Porque é mega cena da virada, é o show da virada, é o Faustão da virada, é não sei o que da virada. Aí os irmãos agora vão para o culto da virada, né? E vai ter aquela palavra da virada, né? Mas a gente vai repetir isso muitas vezes, né? Durante esse ano. Até, né, eu vou me apropriar da palavra de Paulo e da palavra do pastor Marcelo da semana passada, né? Para nós, né? Não é cansativo ficar, né? Ficar repetindo, ficar falando. E nós vamos repetir e nós vamos inculcar isso na cabeça dos irmãos, nas nossas cabeças, que o nosso ano começou dia 2 de novembro. Amém. Amém? O ano da COFAM começou dia 2 de novembro. Nós vamos virar, nós vamos comer hoje à noite, né? O pessoal só pensa, na verdade, em comer, né? Mas nós temos que ter em mente que o nosso ano já começou. Nós já está em andamento. Foi em novembro, a gente está em dezembro, 2 meses já foram. E o que a gente fez aí? Né? E o nosso ano vai acabar no próximo acampamento, provavelmente em novembro. Né? Nós estamos aí aguardando uma resposta. Então, tenha isso em mente. Então não fique esperando aquele, hoje é a pregação, é o culto, é a palavra da virada. Não, já virou dia 2 de novembro. E dentro disso eu quero permanecer também dentro do tema, né, e da visão que Deus deu, né, ao pastor Júnior e ao presbitério e à igreja, que é, né, o ano de consolidação, né, firmados para edificar. Então, dentro disso, eu quero trazer a mensagem dentro dessa visão, dentro do tema e dentro do nosso ano. Amém? Então, nós estamos aqui na carta de Paulo, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. E ele fala, no versículo que a gente lê, Paulo fala: portanto, meus amados irmãos. Então, quem está com o livro aí que eu indiquei, né, para alguns irmãos, né? Quando a gente vê essa palavra, portanto, que é uma conjunção, quer dizer que ele está concluindo uma ideia, um raciocínio que ele já estava apresentando anteriormente. Então, quando Paulo chega aqui e fala, portanto, é porque ele está concluindo um raciocínio que ele apresentou. E ele vem apresentando esse raciocínio durante todo o capítulo 15.
Então ele está aqui só concluindo uma ideia. Aqui é a conclusão, ele está fechando aquele assunto. Mas o assunto começa no versículo 1. Então você pode, se quiser, voltar lá, capítulo 15, versículo 1. E que eu não vou ler tudo aqui, porque é bem extenso esse capítulo. Mas qual que era o problema? O que estava acontecendo na igreja? E talvez vocês já tenham até estudado isso durante na célula, porque o pastor Marcelo, quando estava ministrando sobre vigilância, ele citou, né, 1 Coríntios capítulo 15. Então eu vou, na verdade, hoje, me aprofundar em um dos tópicos que o pastor Marcelo colocou. E aqui, o que está acontecendo? Está ocorrendo um desvio de doutrina na igreja. Está entrando uma heresia, vamos dizer assim, dentro da igreja de Corinto. Então está entrando ali, né? E qual que era? O que estava acontecendo? Tinham algumas pessoas que estavam falando que não existia ressurreição dos mortos. E aí, o que Paulo fala? Como assim não há ressurreição dos mortos? Se eu estou pregando, se eu preguei isso, e vocês creram nisso, como vocês estão falando que não tem ressurreição dos mortos? Nós não sabemos, aqui não fala por quê. Quem é que estava trazendo essa doutrina para dentro da igreja de Corinto? Mas lá no povo judeu, tinham duas religiões, assim, as mais conhecidas, os fariseus e os saduceus. Os saduceus, eles não criam na ressurreição dos mortos. Mas Corinto era uma cidade da Grécia. E mesmo no povo da Grécia, os gregos, eles não acreditavam também na ressurreição corpórea, do corpo. Eles não criam que esse corpo aqui ele vai ressuscitar. Alguns gregos, eles criam que na imortalidade da alma. Mas tinha outras linhas, outros filósofos que não criam em vida após a morte. Então, algum cristão ali, ou que era grego, ou que era judeu, alguma coisa assim, estava trazendo essa doutrina para dentro da igreja, falando, gente, não tem ressurreição dos mortos, não existe isso. E isso estava afetando a igreja, estava entrando uma doutrina. E aí Paulo começa no capítulo 15, irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Então, eu quero lembrar vocês o evangelho. O que é o evangelho que eu estou pregando, que vocês creram? Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Aí ele explica, o que eu tenho pregado? O que eu estou pregando? Pois o que primeiramente lhes transmiti, foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois desses apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Então Paulo chega, é isso que eu estou ensinando para vocês. É isso que eu preguei. É esse o evangelho. Jesus, ele ressuscitou, apareceu para um monte de gente, apareceu para mim. Vocês precisam crer nisso e ficar firme nesse evangelho. Por isso que ele fala, sejam firmes, né, e constantes, outra versão, firmes e que nada nos abale. Permaneçam firmes o quê? No evangelho, naquilo que vocês creram. Porque se tem algum desvio, né? Então, estava entrando. Porque assim, irmãos, se não tem ressurreição, se os mortos não ressuscitam, e se Jesus, e aí Paulo começa a trazer o raciocínio, a ideia dele, gente, como vocês falam que não há ressurreição dos mortos, se eu estou pregando que Jesus ressuscitou? E você quer acabar com o cristianismo?
é você provar que Jesus não ressuscitou. Porque isso é central no Evangelho. É um tema central. Não é só Jesus ter vindo, ter morrido, mas ele tem que ter ressuscitado. Então, apareceu um tempo atrás, eu lembro que eu morava até ainda na casa do meu sogro, do pastor Osni ainda, e apareceu na televisão uma ideia aí de que acharam um túmulo, que era aí lá, e estava escrito lá que era de Jesus. Né? Porque estava escrito o nome de Jesus. Né? E aí, só que acontece que Jesus era um nome comum na época. Era comum. Então, se você quer acabar assim com o evangelho, com o cristianismo, né, aqui, é você provar que Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, e aí Paulo vai começar, né, a trazer aqui os argumentos. Se Jesus ressuscitou, a gente ainda está morto, o que a gente está pregando é mentira, e vocês estão crendo em algo inútil. Então, aí ele fala, é vã, aqui é inútil, é vã a vossa fé. E vocês ainda permanecem, nós ainda permanecemos mortos em nossos pecados. Então, é central. O cristão, ele tem que crer, ele precisa crer que Jesus ressuscitou dos mortos e que também nós vamos ressuscitar. O nosso corpo vai ressuscitar. Davi falou sobre a ressurreição de Cristo. Atos 2, 29 a 31, não vou ler. Os apóstolos testemunhavam da ressurreição de Cristo com grande poder. A ressurreição de Jesus foi prometida por Deus. Paulo explicava e provava com base nas Escrituras que Cristo deveria sofrer e ressuscitar. Não só isso, Paulo fala lá em Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você não crê na ressurreição, não é só crer que Jesus morreu, que ele é o Senhor, mas crer que ele ressuscitou para ser salvo. A ressurreição, ela faz parte do Evangelho, e a gente precisa crer e estar firme nisso. Então, isso foi uma introdução, né, sobre a questão do desvio da doutrina que estava havendo ali em Corinto. Mas o que eu quero dizer aqui, e o primeiro ponto é o seguinte, dentro do tema que a gente está estudando, que a falta de fé, ela gera instabilidade, ela gera oscilação e ela gera fragilidade, que é o oposto do que a gente está buscando, que é ser firme, forte e estável. Se você duvida do Evangelho, se você não crer no Evangelho, você vai oscilar. Por isso ele fala, mantenham-se firmes e que nada os abale. Ou, na versão, né, Almeida atualizada, ou na Almeida corrigida, diz, sede firmes e constantes. Firmes e constantes, que aqui ó, o significado na palavra, né, em grego, eu não vou falar em grego aqui porque eu vou travar a língua. Mas em grego, hein? Só para ametakinetos. Nossa, tá vendo? Mas o significado é imóvel, inabalável, estável, firmemente constante. Ou seja, firmes, fortes e estáveis. Então, quando há dúvida, quando eu não creio, quando há falta de fé, quando eu não acredito no Evangelho, quando eu tenho duvido de que tudo isso daqui será que foi verdade? Será que Jesus existiu? Será que Jesus veio mesmo? Será que Jesus morreu? Será que Jesus ressuscitou? Se você não crê nisso de todo o coração, você vai oscilar. Você vai ser uma pessoa instável. Sabe o que é o contrário de firme e constante? Eu vou ler aqui, instável. O contrário de firme e constante é instável, oscilante, bambo, incerto, indeciso, desconfiado, inconstante, volúvel, abalável, frouxo, frágil,
flácido e por aí vai. Já viu, ó? Flácido. O Luiz Felipe, por exemplo, é firme, né? Ele não é flácido, né? Eu já, pelo contrário. Então, a falta de fé, ela traz instabilidade. Ela tira a firmeza. Ela tira a força. E como que a nossa fé, ela é abalada? O que está acontecendo aqui? E aí ele fala, um versículo que o pastor Marcelo pregou aqui, vocês leram também na cela, com certeza, é no versículo 33, que Paulo fala o seguinte: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. São as más conversações, as más companhias, que começa a jogar coisinha na sua mente. A gente tem que estar aqui, ó, esperto, atento. Porque a gente acha que no mundo tudo é neutro, às vezes as coisas são neutras, aqui não tem nada, não tem problema nenhum. A gente vive numa cultura e num mundo que está disposto, está determinado a acabar com o cristianismo. E às vezes a gente acha que vai vir isso assim descaradamente. Não, são coisinhas assim. É um filme que você assiste, que ali dentro tem uma ideiazinha, tal, né? Quem já viu, por exemplo, um filme que tem uma trama, né? Aquele filme, O Código da Vinci lá, aquele filme, né? Tem uma trama legal, tal, né? De suspense, mas aí fica soltando lá que Jesus casou, que tinha filha de Jesus não sei aonde. Então a pessoa vai vendo o filme, vai vendo aquele lugar e vai soltando esses negocinhos na cabeça. E aí a pessoa vê aquilo e já começa a gerar dúvida. Mas será que esse cara está verdade? Será que isso está falando? Será que é isso mesmo? Aí já começa, aí vai ler a Bíblia, vai procurar na internet para confrontar se não sei o quê. Será que... Aí já começa a achar na internet, você pesquisa no Google, você acha o que você quiser lá. Aí vem um monte de gente com um monte de teoria louca, e aí a gente não sabe direito, e começa a acreditar no fulano de tal. É comercial, é música, são as companhias que vão soltando. Jesus, não sei a história, isso é coisa antiga. A gente está em tempos modernos agora, gente. Sai, religião emburrece e tal, não sei o quê. É isso que você ouve. E a gente vai andando para lá e para cá, e isso vai gerando dúvida. A gente vai dando ouvido para essas coisas, gera dúvida. E aí a gente já começa a falar, realmente, tal, não sei o quê. E aí gera falta de fé. E aí começa a gerar o quê? Instabilidade. Porque aí você fala, então não é tudo isso mesmo. Então, sei lá, eu aparecer na igreja uma vez ou outra, eu ir uma vez por ano na célula, não tem problema nenhum, porque de repente a gente não é verdade tudo isso que a gente está seguindo. E a gente vai deixando, né? Eu não estou falando que a gente deve deixar de assistir tudo aí, porque também, né, a gente não assistir mais nada. Mas a gente tem que olhar, a gente tem que ficar atento. Saber que aquilo ali não é neutro. Saber que aquilo ali, de alguma forma, o mundo está querendo destruir a nossa fé. Porque ele sabe que se destruir a nossa fé, se acabar, se gerar dúvida, ele acaba. Não que ele vá conseguir. Porque Jesus falou que ele vai edificar a igreja dele. E a igreja dele, né, o inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Isso é promessa e isso Deus vai fazer. Mas o mundo está determinado a fazer isso, a acabar com a nossa fé. Então a gente precisa ficar atento, não só com as conversas, não só com as companhias, mas também com tudo aquilo que a gente ouve, com tudo aquilo que a gente assiste. Porque muitas vezes você está, né? Por que Eva foi corrompida? Porque ela começou a dar conversa para a serpente. Dá ouvido, né? Se ela não dá ouvido e não começa a conversar lá, mas aí a serpente começa a jogar ideinha na cabeça dela. Não, Deus falou isso daí? Não é bem assim não é isso que ele está falando. E é isso que o mundo faz, é isso que o diabo faz. Deus está falando isso daí? Não é bem assim não, gente. Não tem nada a ver isso daí. Isso daí não, você está exagerando, não sei o quê. E a gente vai nessa, nada a ver, não estou nada a ver, nada a ver, nada a ver. E quando você vê, já era, está corrompido. Então Paulo fala, não se deixe enganar. Não seja bobo. Vou falar fora do microfone, né?
Não seja inocente. Lá no trabalho tinha um cara que falava, não seja menino. Esse cara é menino, né? Inocente, não sabe de nada. Não seja inocente. Então, nós precisamos estar firmes no Evangelho. Firmes. A gente lê aquela palavra de Paulo lá, né, aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, né? Porque eu não me envergonho do Evangelho, né? Porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E a gente às vezes diz, nossa, será que Paulo estava com vergonha de andar com a Bíblia? Né? A gente olha assim, né? Será que Paulo tinha vergonha? Por que ele fala isso? Eu não tenho vergonha do Evangelho. Será que Paulo estava, né? Ele tinha medo de falar que era cristão? Será? Não. O que Paulo está falando é o seguinte, no versículo anterior, ele fala, irmãos, muitas vezes eu tentei já ir para Roma e não consegui. Fui impedido. E por causa disso, o povo de Roma podia estar assim, pensando, ele está com medo de vir para cá, é isso. Ele está com vergonha de vir para cá, porque Roma era a potência da época. Ali era a potência do negócio. Imagina, Paulo ele vai ter que ir para Roma, pregar, falar de Jesus, um homem lá de Jerusalém, que é uma cidade que era, né, que Roma dominava, para falar de um homem que morreu na cruz, que era uma sentença romana para bandido, para ladrão. E Paulo tinha que ir lá para Roma, para esse povo, falar que aquele homem era o rei. Que aquele homem era o Senhor. Então, os romanos podiam achar que Paulo estava envergonhado, com medo. Ele não quer vir aqui porque ele está intimidado com o povo aqui. Não, eu não me envergonho, ele é poder. O Evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Não é Roma, que é a potência da época, não. O poder é o Evangelho, eu não me envergonho dele. Então ele não estava intimidado com a cultura, com o mundo da época. Não, eu confio, eu creio, eu acredito no Evangelho. E nós precisamos ter essa firmeza, porque se nós ficarmos assim mais para lá do que para cá, nós vamos ficar oscilante também aqui na obra do Senhor. Provérbios 13:20 diz, aquele que anda com sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, cuidado, irmão, aí com a sua companhia, com as conversações, né? Filtra bem o que você está assistindo, o que você está ouvindo. Até propaganda que a gente vê na televisão. É uma propaganda de alguma coisa lá que não tem nada a ver. Vai fazer propaganda no Gillette. E os caras colocam no meio da propaganda um conceito ali para abalar a sua fé. Então, a fé, ela gera instabilidade, oscilação e fragilidade, que é o contrário de tudo aquilo que nós estamos buscando. E aí ele fala assim, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Fé e trabalho estão conectados. Eu vou ler aqui uns textos, não precisa abrir. Efésios 2, do 8 ao 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então aqui tem fé, está falando de fé, de graça, de fé. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deus preparou antes da fundação do mundo as obras para a gente praticar. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos pela fé, mas para praticar boas obras. Então, está ligado, obra e fé está ligado. Tiago fala lá, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. E Jesus fala que a obra de Deus é crer, é ter fé naquele que Ele enviou. Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Deus enviou. Porque o povo fala assim, Jesus fala o seguinte, gente, vocês estão trabalhando, não trabalhem pela comida que perece, né? Mas procurem, né, a comida que não perece. E aí o povo, trabalhar e tal, não sei o quê. Aí o cara pergunta assim, Senhor, mas como a gente vai fazer a obra de Deus? Aí Jesus fala, a obra de Deus é essa, crer em mim.
né? Crer naquele que Deus enviou. Então a gente vê o seguinte, que fé e obras estão ligados, estão conectados. Porque a gente fala assim, eu creio, mas... E aí? Então, tem uma relação entre fé e trabalho. Amém? E aí, eu parto para... Nosso estilo de vida mostra nossa fé. É o que Tiago fala, se mostra essa sua fé, mostra aí sua fé, que eu vou mostrar a minha fé com as minhas obras. Com as minhas obras eu vou te mostrar a minha fé. Então, Paulo, aqui, no mesmo capítulo, versículo 19, ele diz assim, ó, irmãos, não tem irmãos, eu estou falando aqui, né? Mas continuando lá em cima, que ele falou irmãos lá no começo. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens mais dignos de compaixão. Olha o versículo 30. Também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo, todos os dias enfrentam a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei contra feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, Paulo tinha um estilo de vida, porque ele acreditava, ele cria no Evangelho, porque a fé dele era firme. Então é por isso que ele sofria, é por isso que ele lutava com feras. E aí ele fala, meu irmão, se a gente for esperar em Jesus, se servir a Jesus, servir a Deus, é só para esta vida aqui. Nós somos os mais miseráveis, dignos de compaixão. Porque a gente sofre, a gente é perseguido, é luta, para chegar no fim de tudo e pum, acabou, morreu, para nada. Mas nós não esperamos em Cristo somente para esta vida, mas para uma outra vida, quando Ele voltar, a vida eterna. E é isso que nos motiva a continuar todo dia trabalhando, lutando para Deus. Então, o estilo que você leva, aquilo que você está fazendo, mostra a sua fé, como está a sua fé. Se você não está nem aí para as coisas de Deus, não vou trabalhar, não quero fazer nada, e não sei o que, é porque você está mais acreditando que é para essa vida aqui. É que você está mais ligado nessa vida aqui, na vida que nós estamos vivendo. Você não está enxergando uma outra vida, você não crê que Jesus, Ele vai voltar e vai nos levar para morar com Ele. Só que não é só isso, quando Ele voltar, Ele vai cobrar, cadê os talentos que eu te dei? Cadê os dons que eu entreguei na sua mão? Aquilo que eu confiei a você, cadê? Ah, Senhor, eu enterrei. E a gente vai vivendo, por isso muitas vezes a gente vive e não acredita nisso, porque a gente pega o talento e enterra. Ah, não tô nem aí, não sei o quê. Mas se a gente realmente acredita, e eu estou falando isso para mim também, que Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, nós vamos ter que prestar conta daquilo que nós fizemos com tudo que Ele nos deu. Aí é para a gente ficar com medo. Eu tenho que olhar, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com meus talentos? O que eu estou fazendo com meus dons? Então, você quer saber como que é a fé de uma pessoa? Vê o estilo de vida que ela leva. É por isso que ele fala, se Jesus não vai ressuscitar, se não há ressurreição de mortos, vamos comer, vamos beber, porque amanhã a gente vai todo mundo morrer. Vamos aproveitar a vida, gente. É isso, vamos aproveitar. Para que ficar perdendo tempo? Vamos aproveitar, vamos aí, né? Meter o pé na jaca. Porque se só essa vida aqui, é só para isso que a gente está vivendo, a gente está aqui sofrendo, às vezes, né? Porque o trabalho aqui é labor.
É com o sentido da palavra é com aborrecimento, é com luta, é com dor. Aquele trabalho que tem ali no 1 Coríntios, versículo 58. Então, é só a gente ver como a gente está vivendo a nossa vida. Será que a gente leva a sério mesmo o Evangelho? As nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas prioridades, elas demonstram que a gente crê de todo o coração no Evangelho? Que a gente está firme no Evangelho ou não? Ou a gente está mais para lá do que para cá? Paulo chega ele faz na conclusão é o seguinte: se não há ressurreição, Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, o Evangelho é falso e a nossa fé é vã. Se o Evangelho é falso, todo o nosso trabalho é inútil, é vão. Se o nosso trabalho é inútil, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É isso. Qual é o seu estilo de vida? Que estilo de vida? Como você tem levado essa vida? Fé e trabalho estão conectados, são juntos. Uma coisa não vai sem a outra. Não adianta você falar que tem fé e não faz nada. Quer ver? Eu não vou ler inteiro, depois você lê em casa, mas abra lá em Hebreus capítulo 11. Encontrou? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu não vou ler inteiro, mas pula aí para o versículo 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé teve fé, mas não ficou parado. Ele construiu. Eu creio em Jesus, mas não faz nada. Tem que crer e tem que trabalhar. Tem que crer e tem que fazer. Noé tinha fé e construiu. Olha só. O versículo 8, Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Abraão, pela fé, obedeceu. Ele primeiro obedeceu. Você tem fé? Você crê no Evangelho? Então você tem que obedecer. Não tem que entender. Muitas vezes, eu tenho que entender, eu tenho que compreender. Deus mandou, Deus está falando na Bíblia, obedece. A palavra está falando, obedece. Não, porque eu estou fraco. Eu estou fraco na fé, eu estou afastado, dos caminhos do Senhor, então não consigo obedecer. Eu não tenho orado muito, eu não tenho lido muita palavra, então por isso que chega na hora eu não consigo obedecer. Meus irmãos, vê lá Eva, Adão e Eva lá, eles estavam no jardim, não tinha pecado, não tinha nada, E Deus passava ali, visitava, era aquela comunhão, era a comunhão. Mesmo assim, sem pecado, com comunhão com Deus, Eva decidiu desobedecer. Obediência é uma decisão que você toma. Você não precisa sentir nada e não sei o que, não. Obedece. Eu decido, eu quero obedecer. Então, Abraão, pela fé, ele obedeceu e dirigiu-se a um lugar. Ele saiu, vou para um lugar que eu nem sei para onde eu estou indo, mas eu vou. A fé dele gerou uma consequência, gerou uma atitude. Versículo 13. Todos esses viveram pela fé e morreram sem saber o que tinha sido prometido. Viram de longe e de longe o saudaram. Versículo 16. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade.
17, pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ele ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Abraão, 19, levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Abraão, ele creu, ele cria, ele tinha fé e ele ofereceu. Ele deu o seu único filho. Ele agiu, ele não ficou parado. Fé e trabalho, fé e obras estão juntos, estão conectados. 24, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Olha o que a fé de Moisés fez. Já creu em Cristo, Cristo não tinha nem aparecido ainda. Mas ele abandonou, considerou que as riquezas do Egito não eram maiores do que aquilo que ele ia receber de Deus. Então ele saiu de lá. Ele agiu. Você tem fé, você precisa agir. E aqui, olha o versículo 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, uns foram torturados e recusados ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio de espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem Ele aperfeiçoados. Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Tanta gente que trabalhou, que fez, que saiu do lugar, que se moveu por causa da fé. É a fé que traz firmeza, é a fé que traz estabilidade. E é por isso que Paulo fala que, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque nele o nosso trabalho não é vão, não é inútil, você não está perdendo tempo. Não se canse, não se desanime, o Senhor está contigo. Isaías 55, não precisa abrir, versículo 1 e 2 diz: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. João 6,27, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará.
E o versículo 35, Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mateus 6,31, portanto, meus irmãos, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Se você estava esperando uma palavra de virada de ano, de fim de ano, eu vou deixar essa mensagem para você então. Glória a Deus. Trabalhe e trabalhe nesse ano para o Senhor. Não gaste o seu suor naquilo que não é pão, naquilo que é vão, naquilo que é inútil, naquilo que é vazio. Mas não, a Bíblia fala aqui no versículo 58 que a gente leu, na outra versão, fala assim: firmes e constantes, sempre abundantes. Aqui fala, na versão da NVI fala sempre dedicados, mas fala sempre abundantes. O sentido ali da palavra grega, que eu não vou, essa aqui eu não vou falar, é exceder, acima da média, sobrar, transbordar e superar. Então, se você quer uma palavra, esse é o ano para a gente transbordar, a gente trabalhar acima, a gente sobrar acima da média para o Senhor. Você crê no Evangelho? Você crê que o Evangelho é poder de Deus para a salvação? Então trabalhe na obra do Senhor. A obra do Senhor não é só aqui a igreja, é no dia a dia. Eu gosto de um pastor, né, Leandro Vieira, que ele fala o seguinte, que ele fala assim: Deus está fazendo uma obra que é uma noiva para o seu filho, uma casa para o seu espírito e um povo para si. É isso que Deus está buscando, uma noiva, é uma casa para o espírito e um povo para Ele. E é nessa obra que nós temos que trabalhar. E essa obra é Ele que começou. Jesus fala o seguinte lá a respeito do discipulado: antes de você construir alguma coisa, começar a fazer uma coisa, senta e vê se você vai conseguir terminar aquilo. E Jesus não ia dar aquele conselho, porque com certeza ele viu que o Pai fez daquele jeito. E o Pai, porque a Bíblia fala que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, preparou as obras antes da fundação do mundo, preparou um reino antes da fundação do mundo, e preparou o Cordeiro antes da fundação do mundo. Então, antes de fundar um mundo, já estava tudo preparado. Deus sentou, Ele sabia que era capaz, é isso que eu vou fazer. E Ele fala em Filipenses, porque Paulo fala, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel, e Ele vai terminar, Ele vai acabar aquilo que Ele começou. Então Deus, Ele está trabalhando até agora, Ele trabalha até agora, Ele está numa obra, Ele está envolvido num propósito que é salvar, e nós temos que trabalhar para isso também. Não só aqui na igreja, se envolva na igreja, se envolva nos ministérios, se envolva principalmente agora na célula. Seja ali um apoio para o seu líder. Pergunta para ele: o que eu posso fazer? Eu posso chegar antes? Posso arrumar a cadeira? Ou se não, o Dário aqui, o Dário é o líder de célula. Dário, posso chegar antes? Vamos orar junto? Não tem nada, posso orar? Vamos antes de começar a célula, vamos orar para Deus agir no trabalho hoje. Aí 10 minutinhos a gente ora antes. Quem é o líder? Vamos orar, vamos trabalhar. Posso arrumar a cadeira, posso limpar a cadeira, não sei o quê, posso fazer isso. Se envolva, trabalhe, abunde, faça acima da média esse ano. Se você já tem trabalhado, transborde, trabalhe mais, transborde na presença do Senhor. Esse é o ano de nós sermos firmes, estáveis e fortes. Então transborde, participe do que o Senhor está fazendo em nosso meio e daquilo que Ele vai fazer. Amém. Se coloque como instrumento na mão do Senhor. Amém? Amém. Vou perguntar para mim mesmo: tem um louvor? Tem um louvor?
Não sei se tem louvor. Não tem louvor. Tá vendo? Vai aprendendo. Não tem louvor. Tá bom, eu vou terminar lendo. Eu vou dar uma dica. Vamos terminar lendo aqui. Capítulo 15. Primeira carta de Coríntios. Aos Coríntios. Capítulo 15. Versículo 54. Diz assim: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém.